Dar início na mensagem para nossa edificação nessa manhã de domingo, dando graças ao nosso bom Deus e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, nos dando entendimento, discernimento, iluminação, revelação das Sagradas Escrituras, da mensagem que nós vamos compartilhar hoje, ouvir hoje. E assim, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, confiando na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, vamos ler 3 versículos. Efésios capítulo 4, versos 4, 5 e 6, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Vamos repetir? Há um só corpo e um só Espírito, Espírito Santo. O Espírito está em letra maiúscula. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só, a esperança da salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aqui nessa mensagem, esse texto que nós lemos, ele transmite aqui muitas e ricas informações para nós. Glória a Deus. Quando diz aqui que há um só corpo e um só Espírito, está se referindo tanto a Deus como sendo um Deus triuno, quanto ao corpo de Cristo, que somos nós, que é a sua igreja aqui na terra. Então nós temos muitos ministérios, muitas denominações, mas para Deus a sua igreja é uma só, a sua noiva, que ele virá buscar quando assim ele retornar na chamada ressurreição, na tão esperada ressurreição. Amém? Haverá ressurreição dos mortos, dos vivos, e todos os salvos vão subir num corpo glorificado e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Depois, em um outro momento, haverá também as bodas do Cordeiro, a celebração da união perfeita entre nós, os salvos, a igreja do Senhor Jesus, e Ele, o nosso noivo, o nosso aideus, deglai, que irá nos desposar, isto é, nós estaremos sempre com Ele. Comparativamente, enquanto tem um relacionamento de noivado, tem um compromisso. É claro que hoje os compromissos de noivado hoje não são mais como foram os de outrora, nos tempos de Jesus, por exemplo. O noivado era já equivalente a um casamento, era como se já tivesse ido no cartório e celebrado o contrato de casamento. Só as núpcias, a conjunção carnal entre os noivos é que ainda não estava consumado, iria se consumar depois na cerimônia propriamente do casamento. Então esse compromisso já foi feito conosco pelo nosso bom Deus. Agora nós estamos aguardando a nossa união com Cristo nos céus. Glorificado seja Beor e Claido e Campeniá. E a nossa esperança, dessa mesma forma que a esperança é uma só. Qual que é a esperança do cristão? Qual que é a esperança do crente? Qual que é a nossa esperança? A salvação das nossas almas e a nossa união com Cristo, conforme nós falamos agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viver eternamente com Ele nos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Gloriare, clai, decantiare. Então essa é a nossa esperança. Nós temos um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa única fé está também na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na esperança da salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um só Senhor,
Quem que é o nosso Senhor? O Senhor Jesus. Uma só fé. Qual que é a nossa fé? A nossa fé está na sua palavra, na sua pessoa e na sua palavra. Amém? Cremos em Deus e na sua palavra. Deus triuno. Um só batismo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que um só batismo? Porque a pessoa ela se converte a Cristo, ela reconhece e confessa o Senhor Jesus Cristo uma única vez. Não há necessidade de nós repetirmos batismos. Nós fizemos em sã consciência, se nós estamos fazendo conscientes, plenamente conscientes da nossa decisão, tomamos a nossa decisão de todo o nosso coração, recebemos ao Senhor Jesus, reconhecendo e confessando a Ele em nossos corações e confessando com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. A partir dali se tornou o nosso Salvador. A partir do momento que nós reconhecemos pela fé que o Senhor Jesus é Deus, o Filho de Deus, vivendo como homem aqui na terra, que a Ele foi incumbida a consumação do plano de salvação da humanidade, que foi feito desde antes do pecado ser introduzido ao mundo. Já existia esse plano, porque Deus é presciente, Ele sabe antecipadamente das coisas que irão acontecer. Ciência significa conhecimento, sabedoria. Vem antes. Então Deus ele é presciente, Ele sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos essa fé, e por isso também há necessidade de um só batismo. Por que agora você vai se batizar novamente? Tem a igreja A que não reconhece o batismo que você foi submetido e você participou daquele batismo na igreja B. Nós não entendemos assim. Não há necessidade de você repetir o batismo, porque se você fez de todo o coração, de forma consciente, você já nasceu de novo. O novo nascimento ele é decorrente desse processo, dessa decisão. Em primeiro lugar, nós temos que decidir, e a bem da verdade, a própria decisão que nós tomamos, ela também depende de Deus, porque se Deus não se revelar ao homem, a nós, e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, por ação, pelo poder e ação do seu Espírito, o Espírito Santo, o homem não se converte. Porque veja, a pregação das boas novas, do Evangelho, ela é difundida desde os primórdios, desde o princípio. Se prega a palavra de Deus, e o Senhor Jesus mesmo deu essa ordem que a sua palavra, o Evangelho, fosse anunciado a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos, línguas, enfim, por toda a terra. E tem sido feito, especialmente agora com o advento da internet. Após a criação da internet, a pregação chega em todos os lugares praticamente. Talvez ainda exista algum lugar que ainda o Evangelho não tenha sido anunciado, pregado, mas de uma forma geral, praticamente quase toda a terra já está sendo evangelizada, ou seja, o Evangelho chega, é anunciado. Agora, o que falta então? As pessoas corresponderem ao chamado. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então assim, Deus chama, Deus anuncia as boas novas, oferece a salvação. Jesus veio para salvar a toda a humanidade. Mas por que nem todos serão salvos? Porque nem todos correspondem. Deus, Ele oferece, Ele chama, Ele convida, Ele mostra a verdade a nós. O Espírito Santo trabalha em nossos corações para nos constranger ao arrependimento, mas nem todos correspondem, nem todos reconhecem, nem todos creem, porque também é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não alcançaremos nada de Deus. Em primeiro lugar, é preciso crer nele e crer também na sua palavra, amém? Então essa é a nossa fé, e esse é o batismo que é necessário.
para que assim nós sejamos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, como a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, Ele na terra, Ele é representado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, está no céu. O Espírito hoje, o Espírito Santo está sobre nós. Veja que fala no final, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus, Ele age sempre em conjunto. O Deus triuno, cada um tem em certas situações, em certos momentos, uma ação específica, uma incumbência específica, mas sempre que há uma ação de Deus, a Trindade está presente. Nunca eles vão agir, fazendo uma coisa de forma independente um do outro. É um mistério também da Trindade que nós não conseguimos entender completamente. Existem os ensinamentos, as doutrinas, para nos ajudar a entender, mas se não for pela fé, nós não compreendemos os mistérios de Deus. A Trindade é um deles. Se nós não crermos que é assim, porque a própria Bíblia nos mostra, nos dá provas de vários versículos, por várias passagens bíblicas, que são 3 pessoas numa só, mas nós não conseguimos entender de uma forma com a nossa mente natural. Se nós formos pensar somente com a nossa razão, com a nossa inteligência, nós não vamos aceitar isso como sendo verdade. Por isso tem tantas discussões. Ontem mesmo eu estava passando por algumas mensagens e vi o texto da mensagem que chamou a atenção. Uma pessoa muito conhecida no meio evangélico, uma pessoa já que tem há anos já uma estrada, falando algumas coisas. Eu nem prossegui na mensagem, porque eu já achei estranha a maneira como ele falou. Ele fez uma referência que não haveria, que não acha correto ter essa distinção da Trindade, porque dá a impressão que tem uma idolatria, um tem que idolatrar o outro. Misericórdia! Quando eu ouvi isso eu já parei, não, vou deixar isso, não vou nem dar crédito para isso. Por quê? Porque essas coisas são polêmicas, e também nós temos que ter cuidado com isso, porque o diabo age também para gerar dúvidas, para criar dúvidas nas nossas mentes. Então, se nós temos uma fé, nós cremos de todo o nosso coração em Deus e na sua palavra, vamos nos ater a Ele e a palavra dele, ao que Ele é e ao que Ele mostra ser, através da sua palavra e pela ação, pelo poder dele próprio, através do seu Espírito. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Um só Deus e Pai de todos. Então, quando fala um só Deus, nós já comentamos, compreende a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles correspondem a um Deus só. Não tem 3 deuses, não, é um Deus só. E aí, Oreareclai, Deoreclai, Decanteai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É claro que Deus, Ele é Deus de todos. Amém? Deus é Deus de todos, porque Ele é o único Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que neles existe. Deus é o Criador do homem. O Espírito do homem é dado por Deus. Agora, salvação é outro aspecto. A salvação depende do que nós já falamos agora. Depende de nós confessarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Crer que Ele é o Filho de Deus, porque quem não confessa a Ele como sendo o seu Senhor e o seu Salvador, jamais será salvo. Para nós irmos a Deus, ou seja, sermos salvos somente através dele. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, agora fazendo aqui alguns comentários, breves comentários, nós não vamos estender, nem pretendemos estender nesse assunto na mensagem de hoje, mas
vamos fazer alguns breves comentários. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13, no verso 14, 2 Coríntios verso 13, verso 14, a chamada bênção apostólica, nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aí está bem claro para nós na palavra de Deus, a Trindade. Não existe a expressão Trindade, que é Deus triuno, três em um só, mas existem vários versículos, várias passagens bíblicas que atestam que assim é, e assim nós cremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a graça do Senhor Jesus Cristo também, ela é oferecida a todos, mas nem todos recebem, porque depende exatamente do que nós já falamos antes. A pessoa pode até achar que ela está agora vivendo no tempo da graça, mas se Jesus Cristo não é o seu Senhor, em primeiro lugar, ela não pode pensar, ou não deveria pensar, que ela está debaixo desse tempo, que ela está vivendo esse tempo, que ela está usufruindo, ou que pode usufruir dessa graça imerecida. Amém? Graça significa aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Tudo foi cumprido através dele. O plano de salvação se cumpriu através dele, e agora nós estamos vivendo nesse tempo de usufruir daquilo que ele conquistou por nós. A palavra diz também em Efésios que ele já conquistou por nós todas as bênçãos espirituais. Então as bênçãos espirituais já foram cumpridas em Jesus, já foram conquistadas por ele. Ele também diz assim: eu venci o mundo e vós vencereis. Mas para nós vencermos, precisamos estar nele e ele estar em nós. Nós precisamos estar ligados em Cristo, entrelaçados com ele, e assim e assim a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão conosco, estarão em nós. Por isso que nós lemos agora lá em Efésios, no capítulo 4. Vamos voltar novamente para Efésios capítulo 4, lá o verso 6: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, se Deus estiver conosco, nós estivermos entrelaçados nele através da pessoa do Senhor Jesus, ele estará dentro de nós. O reino de Deus é chegado, disse o Senhor Jesus. E aí então o reino de Deus, isto é, aquilo que Deus preparou, a maneira como Deus designou originalmente para o homem viver aqui na terra, ela foi até certo ponto restituída pelo sacrifício do Senhor Jesus, em parte, não completamente, mas em parte foi, porque já houve a contaminação do pecado. Então não totalmente, para que o plano de Deus original venha se cumprir, assim como ele foi concebido, como ele foi planejado mesmo, é só quando Deus criar novos céus e nova terra, e aí sim tudo irá se cumprir da maneira como ele assim planejou. Veja que Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que ele pode fazer o que ele quiser. Ele criou a terra, colocou o homem, Adão e Eva aqui, para procriarem e encherem a terra e dominarem sobre todas as coisas, tomarem conta, administrarem. Tudo foi colocado sobre o poder, a autoridade foi dada ao homem para isso, tudo sob o poder de Deus, menos com seu semelhante, é claro. E aí o homem perdeu essa condição, ele perdeu a eternidade, perdeu a condição de ter uma vida plena, sem os sofrimentos, sem as doenças, porque se a gente for olhar ali, lá em Gênesis, vamos recapitular aqui, em Gênesis
depois que houve o pecado foi consumado, houve a queda do ser humano, então Deus atribuiu maldições por causa do pecado. Vamos ver aqui, capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 13 em diante para dar um contexto, capítulo Gênesis 3, a partir do 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher, perguntou: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, ou seja, respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, que é uma linguagem já figurada, estava se referindo ao Senhor Jesus. Porque este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Ou seja, não era assim no princípio, passou a ser depois, por causa do pecado. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Também foi uma situação que foi alterada por causa do pecado. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Olha aí, a maldição veio sobre a terra, sobre a criação de Deus, que foi criada para ser bênção. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias de tua vida. Ou seja, é luta mesmo, é suor no rosto mesmo, é trabalho, é cansativo, é fatigante, é estressante muitas vezes. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Antes o homem não tinha necessidade nem de plantar nada, tudo estava já pronto à sua disposição. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então veja que aí tudo foi alterado, mas Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua vontade, Ele vai criar novos céus e nova terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui ler agora em Mateus, no capítulo 28. Vamos ler os últimos versos, do verso 18 ao 20. Glória a Deus. Diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Glória a Deus. Então, olha só, em primeiro lugar nós queremos ressaltar aqui que o próprio Senhor Jesus disse aqui no início do verso, já no primeiro versículo que nós lemos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o Senhor Jesus, depois que Ele cumpriu o plano de salvação, que tudo foi consumado, Ele ressuscitou, e antes de Ele retornar ao céu, Ele falou ainda, esteve ainda com seus discípulos por mais 40 dias, e Ele deu essa ordenança para eles e para nós, se nós queremos ser discípulos de Jesus, é claro. E aí Ele falou que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Por isso é que tudo que nós formos fazer, orar e fazer de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Glória a Porque Deus. é no nome dele. Se você quer pedir alguma coisa ao Pai, a Deus ou à Trindade, é no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o mérito foi dele. Enquanto o homem aqui na terra, ele é que tem todo o mérito. Ele merece toda a honra e toda a glória. E Ari Oreclai Decantiai, porque ele cumpriu cabalmente, integralmente, tudo que o Pai lhe designou que fizesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso com sacrifício, com a sua própria morte, uma morte terrível, morte de cruz. Então, por causa disso, quando ele retornou para o céu, o Pai o colocou à sua direita e deu a ele este poder, todo poder, amém? No céu e na terra. Então é lógico que desde o princípio são coisas um pouco difíceis de entender, como disse o apóstolo Pedro em relação aos escritos do apóstolo Paulo. São coisas um pouco difíceis de entender. Por quê? Porque desde o princípio Jesus participou de toda a criação junto com o Pai e com o Espírito Santo. Quando foi para criar a terra, Jesus estava lá. O apóstolo João escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com ele, e tudo que foi feito por meio dele. Ele era a palavra, ou seja, o planejamento da criação da própria terra, do próprio universo foi estabelecido em comum acordo, mas quem planejou, quem decidiu planejar foi Deus o Pai. Nós podemos assim considerar. Quem deu a palavra, quem deu a ordem para que tudo fosse criado, haja luz, houve luz, tudo fosse criado, foi o Senhor Jesus, porque ele é chamado a palavra. Então ele é que deu a palavra, ordenou para que tudo se fizesse, tudo viesse a existir. E quem fez acontecer, quem realizou aquela obra foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que, através do seu poder, fez com que as coisas acontecessem. Então nós temos que crer nesse Deus. Não é valorizar mais ao Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo de Deus. É valorizar a Deus como um só, e cada pessoa de acordo com o seu papel, de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu que assim fosse. Então, se agora o próprio Senhor Jesus declarou antes de retornar para o céu, e a palavra tem outras passagens que atestam que assim se fez, assim foi decidido pela Trindade, que a Ele foi concedido toda a autoridade, então nós agora não devemos orar a não ser no nome dEle, porque Deus vai considerar a oração feita através do seu Filho, no nome do seu Filho, amém? Se nós quisermos conseguir alguma coisa que Deus ouça e considere as nossas orações e até responda, haja em nosso favor, corresponda conosco, temos que ter essa fé e temos que fazer conforme foi designado que nós fizéssemos. Não é agora, não, eu vou fazer assim não, porque eu acho que não é assim. Vai achando que você vai acabar se perdendo. Misericórdia. Vamos ficar estritamente com o que Deus nos manda, nos instrui, nos aconselha na sua palavra, amém? E depois que nós, então, assim fizermos, e as pessoas que quiserem se render ao Senhor Jesus, confessarem a Ele, serão batizadas. E depois que elas forem batizadas, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tem ordenado. Então, tanto nós que temos o papel de ensinar, temos que ensinar a obedecer. É claro que para ensinar a obedecer, em primeiro lugar, nós temos que obedecer. Se nós quisermos ensinar alguém a fazer alguma coisa, não basta falar, é preciso ter um testemunho, é preciso dar o exemplo. Porque se eu falar para a pessoa fazer uma coisa e meu comportamento for contrário àquilo que eu estou falando, a pessoa vai, logicamente, com o mínimo de inteligência, analisar, comparar as minhas palavras com as minhas atitudes. Fala, não, mas ele fala para fazer isso, mas ele não faz.
Misericórdia, né? Então nós temos que fazer isso, nós temos que obedecer a tudo que Ele nos ordenou na sua palavra. E aí a conclusão é qual? E assim eu estarei permanentemente convosco. Então, se nós queremos que Deus, na Trindade, esteja conosco, que o Senhor Jesus esteja conosco, que o Espírito de Deus esteja conosco, que o próprio Deus esteja conosco, em todo o tempo, nós precisamos estar em obediência a Ele também. Naquilo que nós estivermos obedecendo a Deus, Deus estará conosco, Deus estará nos aprovando, Deus estará nos abençoando. E naquilo que nós desobedecermos a Ele, é claro que não. É claro que não. Só vamos ter a bênção de Deus, a aprovação de Deus, naquilo que nós estivermos obedecendo a Ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, nós tínhamos até a intenção de falar um pouco mais sobre o aspecto da Trindade, mas vamos trazer só alguns versículos aqui para dar um pouco mais de ênfase nesse aspecto. Vamos ver em João, capítulo 10, verso 30. João 10, 30. E não vamos nos alongar muito também nesse aspecto, não. João 10, 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, ou seja, eu e o Pai. Aí já tem as duas pessoas. Quando Jesus foi batizado, vamos ver aqui quando Jesus foi batizado agora. Vamos ler em João mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ler em João mesmo, no capítulo 1, verso 32. João, capítulo 1, verso 32 até o 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Aqui o Espírito está escrito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, Espírito de Deus. João Batista, né, primo do Senhor Jesus, estava ali batizando no deserto, batismo de arrependimento. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba, como se fosse uma pomba, e permaneceu sobre ele. O Espírito Santo, ali no momento que Jesus foi batizado, veio sobre ele, e para que as pessoas vissem, as pessoas, lógico, criam, como João, e desse testemunho. Então ele veio como se fosse um pombo. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João estava se referindo ao Senhor Jesus. Embora fosse primo do Senhor Jesus, cerca de 6 meses mais velho, né? Nasceu antes de 6 meses aproximadamente, ele não sabia ainda que Jesus era o Filho de Deus, que era o enviado de Deus, que era o Messias, que era o Redentor, o Salvador da humanidade. Aí, mas o Espírito Santo tinha falado para ele, Deus tinha falado para ele: aquele que sobre quem vires, João, né, descer e permanecer no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então Deus tinha falado para ele: olha, aquele que você vir descer o Espírito Santo sobre ele e permanecer sobre ele, esse é o Filho de Deus. E aí João testemunhou publicamente que Jesus era o Filho de Deus, porque Deus já havia pré-anunciado que ele iria dar aquele sinal para que João cresce e testemunhasse. Então ali nós já vemos a pessoa de Jesus, o Espírito Santo que desceu sobre ele, e o próprio Deus que falou
com João. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 8:6. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso número 6. Vamos ler os 5 primeiro, 5 e 6. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, em letra minúscula, né? Claro. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio existir, e por meio de quem também vivemos. Para nós, os cristãos, né, para quem crê, assim, crê em Deus, na sua palavra, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, é o Senhor Jesus, por intermédio de quem tudo o que há veio existir. Falamos já, fizemos menção à criação, à palavra, né? Jesus como palavra, e por meio de quem também vivemos. A verdadeira vida, que é a vida no Espírito, ela só acontece para o homem quando ele tem o seu espírito regenerado, gerado novamente. Ele recebe em si a natureza de Deus, a natureza divina. Essa é a verdadeira vida, a vida no Espírito, porque o homem nasce com o Espírito e com uma alma, mas ele nasce separado de Deus. O Espírito do homem nasce separado de Deus por causa do pecado original. A reconciliação do homem, todo homem, ele é reconciliado com Deus, a separação é retirada e, portanto, o homem passa a ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, quando nós nascemos novamente no Espírito, e aí nós recebemos aquilo que é próprio de Deus, a natureza de Deus. O Espírito Santo passa a impregnar em nosso espírito aquilo que é próprio de Deus. Nós vamos nos tornando semelhantes a Deus na medida que recebemos dele a sua natureza, e nós vamos obedecendo e praticando os seus ensinamentos, as suas palavras. Passamos a viver de uma nova forma, nos despimos do velho homem, aquela natureza pecaminosa, nós nos despimos e nos revestimos da nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Então são várias passagens, nós não vamos nos alongar, e vamos já, então, assim, finalizando a mensagem de hoje, ressaltando a importância de nós crermos em Deus, na sua palavra, e de nós obedecermos e de nos dedicarmos a cada dia mais fazer a vontade de Deus. Vamos ler ainda, para finalizar aqui, mais 2 versículos. Vamos ler em Romanos 9, capítulo 9, verso 5. Romanos, capítulo 9, o verso número 5. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. É Jesus como uma das pessoas, tem a sua linhagem humana, ou seja, a sua natureza humana, nascido de Maria, né? Concebido pelo poder e a ação do Espírito Santo, que é Deus acima de tudo e de todos. Então Jesus também é Deus. Seja Ele louvado para sempre. Amém. E agora vamos ver em Colossenses, capítulo 2, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o verso de número 9. Colossenses 2, 9. Nos diz assim a palavra do nosso Deus:
pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Olha só. Pois somente em Cristo, somente em Jesus Cristo, habita corporalmente, porque ele viveu como um corpo humano, né? Assim como nós, a semelhança de nós. Com a diferença que nasceu, viveu e morreu sem pecar. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, a plenitude de Deus, assim como Deus estabeleceu, designou no seu plano, na criação do homem, como um homem perfeito. Jesus foi um homem perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito, viver aqui na terra como um homem perfeito. Perdemos a perfeição através da introdução do pecado, lá no jardim do Éden. E Jesus veio e restituiu essa condição de perfeição ao homem. É claro que isso nós já falamos, não vamos experimentar perfeitamente aqui nessa vida terrena, nesse tempo, só a perfeição, só quando nós formos para o céu, e para entrarmos no céu nós vamos receber um corpo perfeito, um corpo glorificado, aí nós poderemos entrar no céu, porque tudo lá é perfeito e santo, amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Verso 10, nós vamos ler o verso 10 também, então, para finalizar a mensagem de hoje. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e toda autoridade. Todo poder e toda autoridade pertencem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aperfeiçoados em parte. E quando fala estáis aperfeiçoados, estamos aperfeiçoados em parte. Ou seja, nós já recebemos a condição necessária e indispensável para sermos plenamente aperfeiçoados quando entrarmos no céu, amém? Porque sem receber essa condição, o novo nascimento, a natureza divina em nós, a ação e o poder de Deus em nós, o Espírito Santo para ir nos transformando, para ir nos aperfeiçoando, para ir nos santificando, nós jamais entraremos no céu, amém? Então essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e nós voltamos a reafirmar que há um só Deus e uma só fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, aqueles que assim crerem e aqueles que assim se decidirem a se sujeitar à sua vontade, a obedecer a Ele, amém? Deus então continue trabalhando em todos, que todos queiram, todos os cristãos queiram realmente viver de acordo com a sua vontade, obedecendo a Ele, porque assim a plenitude de Cristo irá se desenvolver em nós cada vez mais, de fé em fé e de glória em glória. E nós estaremos sendo preparados para recebermos a plenitude completa lá no céu, quando lá nós assim entrarmos e lá nós formos morar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a Ioriclai de Canteai tenha um dia abençoado na presença do nosso bom Deus, e que permaneça assim, na comunhão do Pai, na graça do Filho, e no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.